escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Segunda-feira, dia 28 do mês de julho, estamos na 17ª semana do Tempo Comum e eu te acolho para a nossa meditação diária da Palavra de Deus, nosso programa Semente de Comunhão. Vamos escutar o trecho do Evangelho. Continuamos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm fazer ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábola, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus utiliza nesta revelação a imagem da semente de mostarda e do fermento, que comparado à questão de tamanho são coisas de muito pequeno valor. Jesus diz que a semente de mostarda é uma das menores das sementes e, portanto, ela dá uma árvore grande e que acolhe os pássaros no seu ninho. E que o fermento, depois que colocado na massa, ele desaparece, mas tem o poder de fazer crescer a massa, desenvolver. E compara a semente de mostarda e o fermento com a presença do reino de Deus no mundo. E vejam, meus irmãos, a beleza dessas imagens. Porque o reino já está no meio de nós. Como diz a palavra do Evangelho, né? Abrirei a boca para falar, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Que esta presença que está no mundo, mas que parece que está escondida, está de um modo latente, ainda não é visível. E quando que ela se torna visível, quando que ela se torna manifestada, se podemos utilizar esta palavra, né? Então, o Senhor hoje evoca o poder das pequenas atitudes que revelam o reino de Deus. A gente nem sempre se dá conta do poder das pequenas atitudes no dia a dia, porque vivemos num mundo que é voltado às grandes quantidades, sobretudo nesse período do papel das redes sociais, né? Da quantidade de curtidas, da quantidade de likes, como se utiliza essa linguagem, né? E, inclusive, na fé, a gente considera exitoso aquelas coisas grandiosas, aqueles grandes eventos de massa nos chamam mais atenção do que pequenas reuniões. Então, nós temos essa capacidade de utilizar o grande para classificar o que é exitoso. Mas Jesus revela o poder dos pequenos gestos. E esses pequenos gestos com uma capacidade grandiosa de manifestar a presença do reino de Deus. Inclusive, quando temos a compreensão de que os atos que fazemos no dia a dia, né, que a gente até os acolhe, até o compreende,
como realidades do cotidiano da vida, né? Por exemplo, relações com familiares, relações com colega de trabalho, relação com o tipo de trabalho que se faz ou a finalidade daquele trabalho que se faz, o modo de acolher uma pessoa, o modo de reagir a uma dificuldade com uma pessoa, né? Então, em todos esses gestos do dia a dia, da rotina diária, existe ali uma presença escondida que pode revelar a presença do Reino de Deus, né? E os santos, inclusive, descobrem que nesses pequenos gestos do dia a dia está contido a força de Deus. E que através dessas coisas cotidianas, pequenas, comuns, como a semente que é capaz de produzir grandes atos, grandes obras, não são só meros acontecimentos, não são só meros tratar pessoas, ou acolher pessoas, ou servir alguém, ou exercer uma atividade. Naquela atividade, naquela acolhida, naquela palavra, o reino de Deus pode ser manifestado. A gente nem se dá conta do poder das pequenas coisas. Mas uma imagem para concluir: uma gota d'água pingando a noite toda dentro de uma pia. Uma gota d'água pequena, ninguém dá muita importância. Mas se você deixa a torneira da pia da sua casa pingando a noite toda numa pia tapada, né, que não tem por onde a água sair, aquela gotinha durante a noite tem o poder de inundar a tua cozinha. E esses gestos do dia a dia, por mais que sejam pequenos, por mais que sejam cotidianos, rotineiros, eles têm o poder de realizar grandes ações que edificam pessoas, que levantam pessoas e que manifestam a presença de Deus. O reino de Deus é como a semente de mostarda. O reino de Deus é comparado a uma pequena quantidade de fermento que é colocado na farinha. Ele está presente no meio de nós. Compartilhe este vídeo, curte, deixe um comentário. É o nosso trabalho de semeadura. Que o Senhor te abençoe, te proteja e te livre de todo mal e te conduza por caminho de felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.